Mas o Pedro Lourenço, João, está conosco para falar sobre esse assunto. Ficou bem chateado, né? Ele que a cada jogo recentemente está no hotel, recepciona os torcedores, tira foto, recebe os jogadores. Ele comenta sobre o fato e a forma, né, que a polícia acabou chegando para esse jogo decisivo e um sentimento para uma disputa internacional. Você marcando presença, hein, Pedro? É lei aqui, né? Não permite aglomeração de pessoas. É triste, né, pra gente, né, que gosta, a torcida tá aqui, não tá fazendo mal nenhum, mas fazer o quê, né? Infelizmente a gente tá aqui na terra do inimigo aqui, a gente não pode fazer nada, né? Infelizmente. Ô Pedro, como é que você tá encarando esse jogo, né, decisivo, caráter decisivo, é um clássico, né, do futebol sul-americano? Como é que foi a chegada sua aqui em Buenos Aires com o sentimento de, né, agora em um novo momento o Cruzeiro para um jogo tão decisivo? Boa noite. Boa noite. A gente chega com um sentimento bacana, né? Bom, né? De cordialidade, mas você vê que não tem muito isso, né? Você vê que os nossos torcedores não são tratados assim cordialmente como merecem. Então a gente lamenta muito isso, né? E depois, quando a torcida tem alguma atitude, às vezes a pessoa não entende, mas vocês também são maltratados aqui, que não deveria ser maltratado. Se estivesse fazendo coisa errada, sim, né? Mas a gente não pode permitir isso que aconteça, não. Tem que ter respeito com o ser humano, né? Não precisa disso, não precisa disso. O Cruzeiro tentou contornar a situação? O Cruzeiro tentou contornar a situação, conversar com a polícia, algo assim? Não, o Alexandre estava aqui, eu estava aqui em cima, quando disse, mas o cara disse que não tem jeito, tirou, e depois que já fez a confusão, não tem jeito, né? Infelizmente. O Boca venceu o Obrigado, Cruzeiro 1-0. são importantes as palavras. 1-0, ficou de bom tamanho porque o Cássio fez pelo menos 2 milagres, teve bola na trave, 1-0, tá tudo em aberto para se decidir aqui em BH, Edu? Tá tudo em aberto. E não ficou de bom tamanho, não. Ficou de excelente tamanho pro Cruzeiro por conta do segundo tempo, Thiago. O segundo tempo do Cruzeiro foi muito ruim e, ao meu ver, o Cruzeiro que combateu, brigou muito na primeira etapa e teve muitos cartões amarelos, voltou pro segundo tempo com a mesma equipe. Todo mundo amarelado. Pra mim foi um Cruzeiro com receio de chegar junto e ter jogador expulso. E aí deu liberdade ao Boca. E com essa liberdade para tocar, para girar, para pensar, o Boca chegou ao seu gol e poderia ter chegado ao segundo gol. Se eu sou o Seabra, eu teria voltado para a segunda etapa sem o Wallace ou o Romero. Ele voltou com os dois. E eu acho que o Cruzeiro voltou frouxo na marcação, com medo de ter jogador expulso. E você não pode ser frouxo na marcação num jogo de Copa contra o Boca na Bombonera. Você paga e paga caro. E o Cruzeiro pagou caro no segundo tempo. Um primeiro tempo brigado, muito igual, virou um segundo tempo de domínio absoluto do Boca, que empurrou o Cruzeiro, que achou espaço, que tocou bola, que finalizou mais, que venceu por 1-0 e que poderia ter vencido por 2, não fosse a trave, não fosse o goleiro Cássio. Então o Cruzeiro pode comemorar esse 1-0, porque jogou Copa Sul-Americana diante de um adversário duríssimo e volta vivo para Belo Horizonte. Mas não pode comemorar o desempenho do segundo tempo, que foi muito abaixo e por isso perdeu o jogo de maneira merecida. Já vamos ouvir a galera, hein? Já você também, torcedor, pode opinar no 996519657 de qualquer lugar do planeta. Tá me ouvindo? Eu quero te ouvir. 996519657. Edu, tô vendo aqui no chat no YouTube, muita gente participando no YouTube, @Itatiaia Esporte, no chat, muita gente cobrando o Matheus Pereira, que de novo não apareceu pro jogo, já não tinha feito um bom clássico contra o Atlético, contra o Fortaleza idem. O que tá acontecendo com o Matheus Pereira? Ou hoje tem alguma circunstância que explica ele não ter sido tão decisivo, tão protagonista como vinha sendo no time do Cruzeiro, do... Ô Thiago, as duas chances que o Matheus Pereira teve no primeiro tempo, com um pouco mais de liberdade, ele pode usar a perna esquerda dele para deixar o companheiro bem na área. Só que aí veio o impedimento. E aí a falta de sincronismo do passe e da corrida do atacante. Mas quem tá cobrando o Matheus Pereira tem razão, porque espera-se do Matheus Pereira muito mais do que ele tem feito nos últimos jogos. Mas eu acho que tem muito mérito do adversário.
Todo mundo sabe que a primeira coisa a se fazer quando vai enfrentar o Cruzeiro é anular o camisa 10. Às vezes fazer uma marcação individual, colar um dos volantes no Matheus Pereira. Matheus Pereira que tomou um cartão amarelo hoje muito cedo e teve um adversário duríssimo na marcação, que foi o Paul Fernandes, que fez um ótimo jogo hoje na Bombonera. Hoje, de novo, ele foi bem marcado. Contra o Fortaleza foi muito bem marcado. No Clássico, a mesma coisa. Então tem um pouco de queda de rendimento do Matheus Pereira e tem, ao meu ver, muito da inteligência do adversário em anular o principal jogador do Cruzeiro. O Matheus Pereira era o cara que vinha decidindo todos os jogos. Eu acho até que demorou para os adversários falarem: opa, vamos grudar alguém nesse cara, vamos anular esse cara, porque nós vamos tirar muito do Cruzeiro. E nos últimos 3 jogos, Fortaleza, Atlético e Boca fizeram isso. Mas claro, o Matheus também teve uma queda de rendimento. Na KTO, cada jogo é único. Ô, Cruzeiro, me derrubou na KTO hoje, hein? Acesse kto.com e jogue com responsa. Olha a nossa enquete no YouTube. Muito obrigado, viu? Grande audiência no YouTube, muita gente já participando. E o Cássio tá com mais de 60% dos votos como o melhor da partida. Foi o voto do nosso narrador, Hugo Sérgio, e a galera tá acompanhando. Muita gente no YouTube, aqui no Itatiaia Esporte, por exemplo, quase 1.000 votos, com mais de 60% para o Cássio. Você pode participar no pós-jogo da Itatiaia através do YouTube, @Itatiaia Esporte. 11h35. Galera tá mandando mensagem, galera tá mandando áudio. 99651-9657. Já eu registro o torcedor. Tô vendo também, viu, uma certa cobrança ao Seabra. Você já falava do cartão amarelo, os cartões, né? Meio campo amarelado. A turma perde força de marcação, aquele receio pro bote. Demorou a mexer o Seabra? Faltou leitura de jogo? Ou seria uma coragem maior, ousadia para colocar o Cruzeiro em cima do... Coragem, ousadia ou irresponsabilidade, né? Cada um pode achar da maneira que quiser. Eu acho que foi coragem. Ele confiou, excesso de confiança nos atletas. Todo mundo amarelado. Vocês garantem que não vão tomar outro cartão? Sim. Não tomaram. Mas também afrouxaram a marcação. Então eu acho sim que o Seabra poderia ter mexido no intervalo. Escolha o Wallace ou o Romero. Tira um, volta com o Mateuzinho e ganha intensidade novamente. Agora, Thiago, eu teria voltado com o Mateuzinho, mas entrou mal, tá? Entrou mal no jogo o Mateuzinho. A crítica ao time do Cruzeiro vai muito pelo segundo tempo. Talvez pela não mexida do Seabra, por ter sido um time mais frouxo na marcação. Agora, é aquela história da primeira pergunta que você me fez. Pode comemorar 1-0, volta vivo para Belo Horizonte. O Cruzeiro encarou, gente, o Boca Juniors na Bombonera. Perdeu por 1-0 numa partida em que o segundo tempo da equipe foi ruim. Então, não tá ruim não. Tá bom. Pode comemorar, levar pro Mineirão. É o torcedor do Cruzeiro tentar fazer o que o do Boca fez aqui. Lotar o estádio, apoiar. Não tem nada perdido. O time do Cruzeiro é bom. O Cruzeiro tem bons jogadores. Não fez um grande segundo tempo. E pagou caro por isso. Não foi um bom segundo tempo do técnico, dos jogadores em campo, dos atacantes, dos meio-campistas. E aí pagou caro por isso. E teve um Boca que jogou muito bem a segunda etapa. Muita gente se destacou. Paul Fernandes, mais uma vez o Medina. O Zenon, para mim, foi o melhor, jogou demais. O Cavani e o Merentiel são os 2 destaques desse time. Então tem muito mérito do adversário também. O Cruzeiro estava jogando contra o Boca na Bombonera, time que não perde aqui há muito tempo. Então vamos com calma, as críticas precisam ser feitas, os erros apontados, mas não tem nada perdido não. O segundo tempo foi ruim, dá para corrigir e dá para remontar esse 1-0 contra, Thiago. É isso, ficou tudo pro Mineirão, tudo pro Gigante da Pampulha e claro, com o apoio da torcida celeste, o Cruzeiro pode sim, por que não despachar o Boca Juniors na Copa Sul-Americana. Olá, seja bem-vindo ao canal, mas não se esqueça de se inscrever para mais vídeos da Raposa. Matheus Pereira é o principal alvo da torcida do Cruzeiro após derrota para o Boca. Camisa 10 é acusado de ver seu desempenho cair drasticamente.
A derrota por 1-0 para o Boca Juniors rendeu ao time do Cruzeiro uma enxurrada de críticas, especialmente às duas figuras, ao técnico Fernando Seabra e ao camisa 10 Matheus Pereira. Pelo terceiro jogo consecutivo, o meia pouco contribuiu, sem contar que ele foi um dos 5 que levou o cartão amarelo e ainda no primeiro tempo, quando simulou dor ao levar um suposto tapa de um adversário. Seus companheiros procuraram passar a bola pelo craque, mas ele mal conseguia fazer algo. Cavani decide, Cruzeiro perde para o Boca Juniors, mas segue vivo na Sul-Americana. O duelo foi decidido pelo experiente artilheiro uruguaio Edson Cavani, que marcou aos 19 minutos do segundo tempo e chegou a 5 gols em 7 partidas na competição. Para se classificar agora, o time mineiro precisa vencer por 2 gols de diferença. Em caso de vitória simples, a decisão será na disputa de pênaltis.